Se você é fã de Cavaleiros do Zodíaco como a gente, prepara o coração. Depois de décadas de espera, a continuação mais aguardada da história está finalmente acontecendo. Sim, a tão falada Saga de Zeus, ou a Saga do Céu. Ela está chegando de forma oficial nos mangás. Mas o que isso significa realmente? É a continuação direta? Vai adaptar o que vimos naquele filme do Prólogo do Céu? Zeus vai finalmente aparecer? Hoje você vai entender tudo o que já sabemos, os rumores, as curiosidades e o que esperar dessa nova fase épica. Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno Rodrigues. Isaac Paiva. E você está no canal Nerd. E para começar, vamos esclarecer uma coisa. A chamada Saga de Zeus nunca havia sido desenvolvida oficialmente até agora. Ela surgiu como uma lenda urbana e foi o desejo dos fãs antigos, né? E foi ganhando força até culminar naquele filme lá de 2005, Saint Seiya Prólogo do Céu, que na época teve a participação direta de Kurumada, que é o autor da obra original, e já mostrava vários conceitos do que viria a ser a continuação de Cavaleiros do Zodíaco, como o conflito direto de Atena com os deuses do Olimpo, a presença de Ártemis e do deus Apolo, o julgamento dos humanos e a perda de memória dos cavaleiros no final. E como vocês devem saber, esse filme deveria ser uma trilogia e servir como início oficial da Saga de Zeus. Mas depois do lançamento ele foi descontinuado porque teve uma baixa recepção do público lá no Japão e Kurumada não gostou do tom mais sombrio, alegando desvios na história que a Toei adotou. Mas acontece que esses elementos que apareceram no filme acabaram sendo reaproveitados no mangá Next Dimension, que para quem não sabe é a continuação canônica da Saga de Hades, que foi totalmente escrito e desenhado pelo próprio Masami Kurumada e agora finalmente está servindo aí como um prólogo real da Saga de Zeus. Esse mangá Next Dimension durou por vários e vários anos e continuou a história de onde Atena faz um acordo com Cronos, o deus primordial do tempo, e volta ao passado no período da Guerra Santa anterior para achar uma forma de salvar Seiya, porque no combate final contra Hades, ele tinha sido atingido pela maldição e estava morrendo. Se vocês quiserem, comente aí Next Dimension, que a gente traz um vídeo especialmente, né, comentando como foi, fazendo um resumo completo de todo esse mangá. Mas resumindo, quando ele finalmente acabou lá em 2024, começaram a surgir várias publicações misteriosas, dando a entender que uma nova saga estaria em produção. E finalmente no ano passado, no final do ano passado, ela foi confirmada oficialmente e está para chegar agora em maio de 2026. Ela será publicada na revista japonesa Weekly Shonen Champion e continua diretamente o gancho deixado no final de Next Dimension, onde Apolo meio que tira a memória dos Cavaleiros de Atena. E isso é muito importante, porque significa que essa saga entra na cronologia oficial, ou seja, ela não é um spin-off, não é uma história alternativa, é a continuação direta de Cavaleiros do Zodíaco que vocês cresceram assistindo. O que você está sentindo agora? Felicidade. Essa nova fase promete elevar muito o nível da história, literalmente. Enquanto antes vinha uma saga do Santuário, onde os vilões eram os Cavaleiros de Ouro, depois a saga de Poseidon, onde os vilões eram os Generais Marinas e um Poseidon que nem tinha ainda despertado completamente. E por fim vimos a saga de Hades, onde os inimigos eram os espectros e só no finalzinho tivemos ali um vislumbre dos deuses Hypnos, Thanatos e do próprio Hades. Nessa saga a gente vai ver todos os 12 deuses do Olimpo em ação direta. Isso significa que o Poseidon deve retornar, mas dessa vez em sua forma perfeita. Além disso, eles devem finalmente mostrar as Kamui, as vestes sagradas que só os deuses possuem, e são muito mais poderosas que as armaduras divinas que os Cavaleiros de Bronze conseguiram ali na saga de Hades. Pela primeira vez, o foco do conflito deixa de ser a Terra, ou pelo menos apenas a Terra, né, e passa a ser toda a existência. E aqui entra um dos pontos mais esperados: Zeus. O deus supremo do Olimpo, que até hoje nunca apareceu diretamente na história principal. Tudo indica que ele será o grande antagonista ou a força que julga a humanidade. Isso muda completamente o peso da narrativa. Como é que os cavaleiros vão ter força para combater o deus dos deuses? E aquela história que Zeus era o Mitsumasa Kido, o pai adotivo da Saori, né, que achou ela ainda bebê junto com Aiorus e ficou guardando a armadura de Sagitário até os eventos da saga do Santuário. Inclusive, para quem não sabe, ele também é pai biológico de todos os Cavaleiros de Bronze. Será que eles vão fazer Zeus ser o pai de Seiya e dos demais? Isso explicaria o fato de eles serem tão poderosos, né, para meros Cavaleiros de Bronze. Outro ponto que está deixando os fãs ansiosos é saber qual será o destino de Seiya de Pegasus. Depois da saga de Hades e dos eventos de Next Dimension, Seiya ficou só o pó da rabiola. Sua vida sempre esteve por um fio, mas agora, com os deuses do Olimpo entrando em cena, a pergunta que fica é: os cavaleiros ainda têm chances contra os deuses? Essa nova saga deve explorar o limite do poder humano. Provavelmente deve aparecer alguma coisa aí para dar um upgrade de poder dos cavaleiros, seja uma nova arma, uma armadura aí escondida,
um item mágico divino, alguma coisa para nivelar o jogo, ou até mesmo o nono sentido, né? Mas é legal saber que finalmente veremos aí os cavaleiros subindo as 12 casas do Olimpo, né? Essa ideia existe há mais de 20 anos. O filme de 2004 era só o começo de um plano maior, e essa saga sempre foi considerada a mais filosófica da franquia. Além disso, o universo de Cavaleiros pode se expandir, quem sabe para além da mitologia grega. Novas regras de Cosmo podem surgir, a saga de Astaroth foi completamente um filler, mas fez muito sucesso entre os fãs. Quem sabe agora Kurumada não use os deuses de outros panteões de forma oficial para ajudar a Athena nessa luta, né? Se essa saga for bem executada, ela pode redefinir o final de Cavaleiros do Zodíaco e trazer a conclusão definitiva dessa jornada. Muitos novos fãs de CDZ passariam, a se interessar pela obra e serviria como um grande reavivamento da franquia. Eu prefiro manter os pés no chão, não criar muita expectativa, até porque Kurumada não é um cara conhecido por ser um cara muito inovador. Muitas das suas histórias são meio que cíclicas e repetitivas, mas essa saga tem literalmente o potencial de ser o capítulo mais grandioso de todos. Então, se você cresceu assistindo Cavaleiros do Zodíaco, esse pode ser o momento que a gente esperou a vida inteira. Agora me diz aí, você acha que o Seiya vai conseguir enfrentar Zeus na porrada? Se gostou, deixa um like, se inscreve e compartilha esse vídeo para aquela sua galera que até hoje assiste Cavaleiros do Zodíaco. Até o próximo vídeo, valeu!